Salve galera do Ultralight Fish! Beleza, rapaziada? Como é que tá essa força? Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno Borman, sou biólogo, pescador da modalidade Ultralight, tá? E tô mais uma vez aqui em Maquiné, como prometido, em resposta aí à pergunta que eu fiz na comunidade aí do canal sobre os jacundais. Se vocês queriam saber um pouco mais da história dele, então bem-vindos. Bom pessoal, não dá pra gente falar do jacundá, né, sem voltar lá em 1850. Mas Bruno, por que tão longe? Pessoal, porque em 1850 foi onde tudo começou, né, com a captura do primeiro jacundá aqui no Brasil. E a história é assim, pessoal. Eu costumo procurar bastante arquivo, bastante artigos científicos, né, e pesquisar sobre o peixe. Afinal de contas, foi a espécie que deu a origem aqui ao canal Ultralight Fish. Então eu estou sempre pesquisando bastante sobre os jacundás, né, além de estar sempre pescando ele aqui em Maquiné. Mas não tem como a gente falar mais sobre esse peixe sem voltar lá em 1850. Né? Apesar de ter muito pouca bibliografia em relação a esse peixe, a essa espécie, eu acabei nessas pesquisas achando uma história muito bacana em relação ao jacundá, né? E quero dividir aqui com vocês para agregar no conhecimento de vocês aí em relação a essa espécie, né? Que vem crescendo bastante aí a procura da pesca esportiva, um peixe que merece uma atenção especial e que deu origem aqui ao canal. Então, bom pessoal, falando de jacundá aqui no Brasil, né, como tudo começou, né, como que a bibliografia nos traz uma história, né, do passado. Galera, tudo começou com um britânico, um cara que veio lá da Europa, chamado Alfred Russel Wallace. Calma, amigo. Chamado Alfred Russel Wallace. O cara é um jovem que na época naturalista, né? E que veio para a Amazônia atrás de coletar várias espécies, né? O máximo que ele conseguisse, para depois voltar para a Europa e tentar vender esse material, né? Para algum museu lá na Europa e tentar levantar uma grana. Afinal de contas, ele não tinha dinheiro para continuar realizando seu sonho, que era viajar o mundo pesquisando sobre as espécies, né? Sobre a vida natural, né? Então, pessoal, o Alfred chegou aqui no Brasil em 1850, tá? Mais especificamente ali na região do Alto Rio Negro, tá? A 900 quilômetros de Manaus, e pegou uma canoazinha e saiu, né, rio adentro aí, para tentar coletar todas as espécies, o máximo que ele conseguisse. Então, ele conseguiu coletar na época 3 espécies, na verdade 3 exemplares, né? Ele ainda não tinha uma definição de espécie, mas coletou, pescou 3 jacundás e beleza, fez bastante anotações, desenhos, né, tudo que ele podia em relação a esse peixe, para ter todo o embasamento, né, em relação ao estudo da espécie. Só que aí, pessoal, 2 anos depois, tá, em 1852, quando ele estava retornando para a Europa, o barco que ele estava sofreu um incêndio, tá, em alto mar, e o barco naufragou. E ele ficou 10 dias na roubada, né? Naufragado lá à deriva, e perdeu os peixes que ele tinha coletado, que ia levar para a Europa. Ele perdeu, né? Conseguiu salvar apenas ali na correria as anotações deles e algumas gravuras dos jacundás. E beleza, 10 dias depois ali dele à deriva ali no mar, um barco cubano, um navio cubano, encontrou o barco que ele estava e conseguiu resgatar ele, e ele conseguiu voltar para a Europa. Só que sem os peixes que ele tinha coletado, apenas com as anotações, né, e desenhos que ele fez à mão
dos peixes que ele pegou. E aí, cara, chegou na Europa, ele pegou esses desenhos, né, assim, meio que bastante triste por ter perdido, né, os exemplares que ele estava levando para a Europa, e deixou esses desenhos, essas anotações dele no museu, no Museu Nacional de Londres, tá? No Museu Natural de Londres. E por muito tempo essas gravuras ficaram lá, tá, perdidas, e não deram mais bola e ficou lá guardada. E aí, em 1854, tá, ele conseguiu, depois, né, de ter coletado isso, ele foi para o arquipélago da região do arquipélago de Malau, onde hoje é a Indonésia, né? Arquipélago Malaio, onde hoje é a Indonésia. E lá também ele descobriu várias outras coisas em relação à seleção natural das espécies, né? Ao processo de evolução das espécies também. E aí o que aconteceu? Ele relatou isso, mandou uma carta, né, para o Charles Darwin, que muitos de vocês devem conhecer. Na época o Darwin já estudava sobre seleção natural há mais ou menos 20 anos, né? E quando o Darwin viu aquelas anotações e toda a teoria dele em relação ao que o Wallace tinha conseguido lá na Amazônia e na Indonésia, falou, cara, eu preciso me agilizar e publicar, né, logo o meu artigo sobre a evolução e a seleção natural das espécies antes que o Alfred publicasse, né? Afinal de contas, o Darwin já estava estudando isso há muito mais anos do que o Alfred. E aí ele publicou isso, né? Leu lá na Sociedade Linneana lá de Londres, leu a carta do Wallace junto com a publicação que ele estava mostrando para o pessoal lá, né? E enfim, aí ele conseguiu ter toda a glória aí da evolução das espécies, né, a origem das espécies, seleção natural. Então ele ficou com esse mérito todo para ele. Porém, o Alfred, antes dele, conseguiu já ter uma definição disso, ele só não tinha publicado. Então o Darwin publicou isso, né, e ganhou toda a glória aí pela publicação. Afinal de contas, o Wallace ele não tinha grana, né, então o intuito dele era coletar o máximo que ele conseguisse aqui no Brasil, para voltar para a Europa, levantar um dinheiro e conseguir viajar o mundo, né, estudando as espécies, que era o sonho dele. Porém, o Darwin se antecipou e conseguiu publicar isso antes dele, né? Então, ele ficou meio, né, na sombra do Charles Darwin em relação a isso. E beleza, passaram-se os anos, os desenhos, as gravuras, as anotações deles ficaram guardadas lá por mais de 100 anos, tá? Até outros pesquisadores virem a estudar, mas ninguém chegou a publicar nada. E aí, em 2002, uma professora, tá, uma zoóloga do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a professora Mônica Ragazzo, ela estava fazendo um levantamento, né, publicou um livro sobre os peixes do Rio Negro e fez toda uma pesquisa fez todo um trabalho de pesquisa, né, e resgate dessas anotações do Wallace e as gravuras dele que tinham ficado esquecidas, e publicou esse livro. Tanto que essa espécie de jacundá é chamada de Crenicycla monicae, em homenagem à professora Mônica. Isso é uma história bacana, eu não conhecia, achei bem interessante. Então essa espécie, Crenicycla monicae, foi uma espécie que recebeu esse nome devido a esse trabalho dela de resgate desse material todo que tinha ficado aí abandonado por muitos anos, né? Então, pessoal, os jacundás, né, tem essa história bacana assim de muitos anos atrás, né, que eu queria começar esse vídeo com essa introdução para vocês aí. E vamos conversar um pouco mais sobre esse peixe, mas lá na beira do rio, olhando para ele, vamos tentar pegar um jacundás aqui para conversar e continuar toda essa explicação em relação a esse peixe aí. Beleza? Então acompanha aí, fica aí e vamos nessa que tá bacana. Valeu?